Seguimos ao vivo, 8 horas e 47 minutos. Vamos a Brasília conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Vamos então à nossa conversa. Vamos lá então tentar azeitar os assuntos, não é, Alexandre Garcia? E já começo lhe trazendo o tema do ministro da Defesa, o general Braga Neto, que teria dito dentro do Palácio do Planalto que as eleições do ano que vem só vão ocorrer com voto impresso. A ameaça, ouvida por mais de uma pessoa, foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela CNN. Ontem, em uma cerimônia na Esplanada dos Ministérios, Braga Neto afirmou que todo cidadão quer uma maior transparência e legitimidade nas eleições. Vamos ver. Foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Vamos então às opiniões de Alexandre Garcia. Como você avalia as declarações de Braga Neto sobre o voto impresso, Alexandre? Bom, vamos começar aqui pela origem de tudo, né? Foi o que está escrito no Estado de São Paulo, no Estadão. No último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, progressistas Alagoas, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por coincidência, anteontem eu almocei com o ministro Braga Neto e o assunto do almoço foi quase esse, né? Não esse que está aqui, mas as narrativas, os factoides, as invenções, né? E eu recomendava, olha, hoje em dia a gente tem que receber a notícia, eu disse brincando, com os 4 pés atrás, porque não basta um pé só, né? Porque há uma militância muito grande, né? Eu citei a diferença de quando eu estava no Jornal do Brasil, lá nos anos 70, em que nós éramos escravos dos fatos. Hoje parece que muita gente, por arrogância talvez, ficou dono dos fatos. E aí amolda os fatos como quiser, né? Amolda com... bota um bom embrulho, muda o formato do fato, aquilo que o prefeito César Maia chamava de factoide, né? Então, todos esses cuidados. Bom, consequência, saiu essa notícia ontem, o ministro Braga Neto desmentiu, o presidente da Câmara desmentiu, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral também, porque a reportagem cita lá que o membro do Judiciário também está sabendo disso, e ele também disse, olha, não tem nada disso, né? Então... estamos falando sobre o quê? Uma quimera, e aí essa quimera vira o enunciado, vira o cerne de uma grande discussão. E a discussão é feita em torno de algo que não houve, né? Mas passa a haver porque repete e vira verdade. Isso lá no seu Goebbels, seu Joseph Goebbels fazia isso, lá eu acho que Voltaire também teria dito isso, né? Ou é atribuído a ele, repete, acaba sendo verdade. Então, foi o acontecimento, né? E a gente está falando em torno disso. O ministro da Defesa tem um cargo político, ele não é um comandante militar, ele coordena os comandos militares. E aqui fala, inclusive, que eram
chefes militares do Exército, não disse que era o comandante, né? Ao mesmo tempo em que disse que era um importante interlocutor político. Também fica assim, o condicional é muito usado ultimamente, o anonimato, idem, né? E isso dá uma certa insegurança para o alvo da informação, que é o leitor, o espectador, o ouvinte, né? Que, de certa forma, fica... Por isso é que eu comentei lá com o ministro da Defesa no almoço anteontem, né? Disse, temos que olhar com olhar cético para a gente não ser embrulhado nesse mesmo pacote, para, enfim, consultarmos as várias fontes para saber, afinal, o que aconteceu, né? Só que o episódio poderia... Muito simples, né? Eu vi no Poder 360 essa sugestão, e o Poder 360 é um órgão crítico, informativo e fiel aos fatos, né? E disse, olha, a coisa mais simples era ter ligado para um e para outro para confirmar. Olha, esse tal interlocutor, é verdade isso que a gente ouviu? Se tivesse ligado antes, não teria saído a narrativa. Mas depois, aí as partes envolvidas tiveram que negar. Elisa... Alexandre, e na sua opinião, essa narrativa do governo que pressiona o Congresso pela aprovação do voto auditável pode gerar uma instabilidade política no Planalto? Eu acho que não. Eu acho que... Eu não vou copiar o que disse o ministro Braga Neto, mas é uma reivindicação legítima. Olha só, vamos pensar, vamos usar os neurônios, né? O que estão querendo? Segurança para o voto, garantia para o voto. Eu quero ter certeza que o meu voto vai ser computado, né? A mesma coisa assim, não, você não precisa adotar medidas de segurança, a polícia vai proteger você, você pode ficar lá esperando o ladrão na sua casa. Ou dizer assim, não, você não pode tomar nenhum remédio se ficar doente, né? Fica esperando lá, o seu organismo vai reagir. Então tem umas coisas assim que eu não consigo entender. Se a gente tem possibilidade de arranjar mais segurança, por que não? O voto é a parte mais importante da democracia, o exercício do voto, o exercício da vontade popular. É quando o poder que emana do povo é exercido. Tanto que por 3 vezes o Congresso Nacional, por uma maciça maioria, decidiu pelo voto auditável. E sempre a justiça derruba isso, né? Aí eu pergunto, a eleição é de quem? A eleição é propriedade da justiça eleitoral ou a eleição é do povo? É isso. Elisa? Nesse contexto político conturbado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o voto eletrônico e reafirmou que, na semana que vem, vai então apresentar provas dessa fraude na eleição de 2014. As declarações foram dadas em entrevista à rádio Banda B de Curitiba. Bolsonaro ainda disse que não pode admitir que meia dúzia de pessoas contem os votos numa sala secreta do TSE. Vamos ver. Eu não estou acusando os servidores do TSE. Eu não posso admitir que meia dúzia de pessoas tenham a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia de pessoas, de forma secreta, conte os votos numa sala lá do TSE. Isso não pode, isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. Nada mais além disso. Não podemos terminar umas eleições de 2022 e o povo aí ficar na dúvida, né? Será que esse cara ganhou? Será que o processo foi limpo, foi transparente? Alexandre Garcia, como você avalia então a declaração do presidente da República e sobre esse trabalho do TSE, uma contagem pública de votos, uma sala secreta com meia dúzia de pessoas? Ele deve estar se referindo às pessoas que têm as chaves, né? As chaves criptográficas da coisa. Mas olha o que diz a Constituição, artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, ou seja, Poder Judiciário também, que está com a Justiça Eleitoral, né? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Será que a gente entende como é apurado o voto? Será que a gente sabe? Será que a gente tem maneira de acompanhar? Tem segurança? Né?
Olha, foi logo ali, é bom a gente lembrar, foi logo ali, foi em junho de 2015. Deu 433 votos a 7 na Câmara, né, por um projeto do então deputado Bolsonaro pedindo pela terceira vez o voto auditável, né, com comprovante de voto. No Senado foi unânime. A presidente Dilma vetou, não alegou que era uma questão de insegurança da urna, alegou que não tinha dinheiro para fazer naquele momento, né, que ia custar 2,5 bilhões, algo assim, né. E o veto foi derrubado por 368 deputados e 56 senadores. E ainda assim uma liminar do ministro Gilmar Mendes impediu que fosse feito isso na eleição seguinte, que foi a eleição de Dilma e Aécio, né? Que o PSDB ficou um tempão tentando saber se houve ou não houve fraude, se houve ou não houve alguma manipulação, algum algoritmo que foi posto lá dentro para, enfim, manipular os votos. E, no fim, o líder Carlos Sampaio deu uma declaração, disse: não é auditável, é inauditável esse sistema. Não é um sistema que tenha um outro sistema para checar, né? Sai a eleição aqui, agora, segundo cheque. Não tem, né? Então, é isso que é o mínimo, só é a garantia. E não foi a primeira vez esse projeto do Bolsonaro. Já lá atrás, 2001, Roberto Requião, do PMDB, né, e ganhou a votação de todo mundo. Chegou a ser aplicado em 150 municípios o sistema. Depois a Justiça derrubou. Depois veio PCdoB e PDT juntos, Brizola Neto, porque o avô dele brigava muito por isso. E Flávio Dino também foi aprovado, né? Também não passou. Então a gente fica assim, mas só se quer uma garantia, só se quer uma proteção, uma segurança para a coisa que é mais, o que é de mais caro numa democracia, é o voto, é a certeza de que o voto de cada um dos 150 milhões de brasileiros vai ser votado. Agora, eu estou querendo entender sobre os políticos, porque cada político também se sujeita a isso, ao se oferecer como candidato, né? No ano que vem vai ter candidatos a governadores, a senadores, a deputados estaduais e federais, né, que estarão no mesmo processo do qual está se brigando aí por garantia. Bom, mas seja lá o que for, o Congresso que decida. O Congresso é o Congresso dos representantes do povo, é quem tem poder para isso, né? Porque a eleição não é da justiça, a eleição é do povo. E os representantes do povo é que decidam. O que decidirem, tudo bem, vamos lá. Elisa? E em resposta à ameaça de Braga Neto, partidos políticos estão agindo para enterrar o assunto do voto impresso logo na volta do recesso, que deve ocorrer no dia 5 de agosto. 10 partidos, incluindo os da base do governo, como PP e PL, já fecharam questão contrária a essa mudança. O vice-presidente Hamilton Mourão garantiu que ano que vem haverá eleição. Vamos ver. Eu acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. Não existe espaço para um regime autoritário. O Brasil é um país, a sociedade brasileira é complexa, né? O que acontece é que tem muita gente ainda na sociedade brasileira que está olhando pelo retrovisor, olha 50, 60 anos atrás, sem entender o processo histórico que nós estamos vivendo, né? Dentro da nossa república, nós estamos hoje na 5ª república, se você analisar isso aí, tá? Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Seguimos olhando para frente, então. Na sua avaliação, Alexandre Garcia, essa pressão exercida pelo presidente, também pressão dos seus aliados, em especial o general Braga Neto, impactaram negativamente o Congresso e, de repente, teriam enterrado o projeto de voto impresso, Alexandre? Pois é, aquilo que eu disse há pouco, né? Virou o que não houve, virou aquilo que aconteceu, virou ameaça de Braga Neto, né? Aí pergunta para o vice-presidente o que diz, e ele responde o óbvio. A coisa mais óbvia do mundo é que vai haver eleição, é óbvio. E é uma coisa incrível, a gente, como foi criada uma narrativa, a gente fica vivendo dentro dessa narrativa, né? Esquecendo-se dos fatos. Né? Quais são os fatos? Então, e aí
a gente já põe lá o rótulo de pressão. Né? Peraí, mas democracia não é o movimento, não é a vontade maior, vontade menor, depois no voto decide. Agora, parece assim que já virou alguma coisa, uma pressão indevida. Como assim, pressão indevida por garantia pelo voto? Então, será que a gente está ficando o quê? Né? Então, parece que o general Mourão assim, botou uma água fria nisso. Gente, vamos parar para pensar. Não tem ameaça de eleição, não. Né? A gente vai ter eleição e vai ser o que o Congresso decidir. Foi como disse também Braga Neto nessa nota que ele leu. Vai ser o que o Congresso decidiu, porque quem decide isso é o Congresso. E ponto final. Beleza? Seguimos ao vivo, 9h03. Alexandre, eu trago agora mais um assunto para a gente poder ouvir a sua opinião a respeito da possibilidade de criação de um superpartido. E por que a gente fala disso? O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o futuro ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, articulam a criação de um superpartido a partir da fusão do DEM, PP e PSL. Essas conversas, aliás, vêm ocorrendo já há algumas semanas. E um encontro na semana passada na Bahia, que contou com a participação de Ciro, Lira, o presidente do PSL, Luciano Bivar, e também o dirigente do DEM, o Elmar Nascimento, avançou nas tratativas. Na próxima semana existe uma expectativa de uma nova reunião entre eles em Brasília. E tem uma questão aí no meio desse cenário. Uma das condições impostas pelo DEM e pelo PSL é ter uma espécie de uma cláusula de veto à filiação do presidente Jair Bolsonaro e ao apoio formal à sua reeleição. Como você avalia, então, Alexandre Garcia, a possibilidade da criação de um superpartido e mais, a fusão entre DEM, PP e PSL é coerente do ponto de vista ideológico, Alexandre? Bom, sob o ponto de vista ideológico, é coerente. É o partido da não esquerda, né? É o partido conservador. Pode ser até, alguém pode dizer que é centro, mas é direita, seria a união da direita. Né? Eu chamaria isso de partido conservador, que fica sendo o maior partido, com 121 deputados. Né? Se isso chegar ao fim. Eu vi que botaram ali uma vacina, né? Veto a Bolsonaro. Para que essa vacina? Para ninguém atacar. Né? Depois, tem um xadrez aí. Né? É um xadrez que, obviamente, um partido conservador se afina com o presidente da República. Né? Obviamente. E parece que o que ainda não está fechando não é exatamente o PSL, não. É o DEM. Né? Uma parte do DEM, que é lá do ACM Neto, né? Que se dá bem com o presidente, aliás. Né? E agora está indo o presidente do principal partido desse conjunto aí, que é o partido que tem... É o segundo partido em número de vereadores, segundo partido em número de prefeitos. Isso é essencial, é a capilaridade de uma eleição. Né? E então, formar um partido desse tamanho, um partidão, né? Fica até com um certo cheiro assim de PRI mexicano, né? Partido para ficar um tempão. Mas, como se tem gente que não está envolvida ainda, que depois pode vetar e tal, isso eu não sei. Eu não sei como está se dirigindo, mas é uma movimentação muito importante, decisiva na eleição do ano que vem. Né? Aí já põe, se formasse isso, já põe de lado chances do centro, do centrão, digamos assim, ou do centro, não é do centrão, do centro, esse movimento terceira via, melhor, desculpa, tira o centro, terceira via. Né? Chances de terceira via já ficam de lado, chances de impeachment também fica de lado. Um partido com 121 deputados é decisivo dentro da Câmara. Elisa? Deixa eu acrescentar mais uma pergunta aqui, Alexandre, aproveitando que ainda temos mais alguns minutos, é essa condição de veto ao presidente Jair Bolsonaro, porque seria um superpartido envolvendo PP, DEM e PSL. Mas uma das condições impostas pelo DEM e pelo PSL é ter uma espécie de uma cláusula de veto
a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Como é que desenrola todo esse imbróglio, Alexandre? Não, porque é um imbróglio, está só embrulhado nisso, né? Para não mostrar que vai ser o partidão que vai apoiar o presidente Bolsonaro. Agora, se disser isso claramente, agora já começam a torpedear, porque é uma força eleitoral muito grande que está se formando aí, né? Decisiva. Então, digamos, para inglês ver, né? Alguém soltou isso aí e tal, achando que está sendo um Maquiavel genial, né? Mas agora não se sabe se vai se conseguir ou não. Mas se for conseguido, se torna de novo o maior partido político do Ocidente, né? Como Francelino Pereira chamava a Arena. É a formação do Partido Conservador no Brasil. Elisa? Alexandre Garcia, chegamos ao fim de mais um Liberdade de Opinião. Então, boa sexta-feira, bom fim de semana. Nos vemos na segunda. Obrigado, Elisa. Aproveitem o fim de semana. Lembramos sempre que todas as opiniões emitidas aqui no quadro e as que você acabou de ouvir com Alexandre Garcia não refletem necessariamente a posição da CNN.